Efésios capítulo 2, vamos ler a partir do verso 4. Nós vamos ler do verso 4 ao verso 10, amém? Vamos lá, Efésios capítulo 2, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Senhor, esta é a tua palavra, que é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois fios. Ela penetra de uma forma sobrenatural na nossa intimidade, com uma precisão cirúrgica, expondo quem nós somos, a fim de que o Senhor possa transformar o nosso coração. Assim como o Senhor fez no deserto, o Senhor libertou o povo do cativeiro do Egito, mas o Senhor entregou a sua palavra para tirar o Egito do povo. O Senhor tem tirado o Egito do nosso coração por intermédio da tua palavra, Pai. Obrigado por tão grande privilégio, o Senhor que nos alcançou e nos libertou das trevas. O Senhor também preparou a tua palavra para que pudéssemos ser limpos pela tua palavra, Senhor. Então, uma vez mais nesse domingo, continue limpando o nosso coração. Continue alinhando os nossos sentimentos, os nossos desejos, o intuito da nossa existência, Pai. Nós estamos aqui porque nós nos submetemos à Tua palavra e nós damos uma ordem agora à nossa alma: aquieta-te. Nós queremos ouvir a voz do Senhor. Que esses minutos de exposição da Tua palavra pregada seja enriquecedor para a nossa vida, essa vida que estamos construindo, para que isso possa resplandecer na eternidade, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom e o Senhor é santo. Em nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Então hoje é a quinta mensagem desses 5 domingos, né? Onde falamos sobre o descanso. Eu gostaria de fazer uma recapitulação, mas não vou fazer porque não vai dar tempo. A mensagem em si ela já está robusta de algumas coisas e eu quero focar nela nesse tempo. Mas eu indico aos irmãos, vão sempre no Spotify, né, no YouTube, e ruminem aquilo, porque eu vou abrir meu coração para vocês, eu mesmo me escuto, e às vezes eu me escutando eu falo assim, ó, que legal, porque tem coisa que, como é o Espírito Santo que dá, eu não fico programando cada coisa que eu falo, tanto que às vezes a pessoa fala assim, repete aquilo lá, eu nem sei o que eu falei, entende? Então é uma ferramenta que nós temos, e é produtivo se a gente, né, sempre ruminar a palavra, e eu espero que os irmãos estejam aproveitando bem essas ferramentas. E hoje nós temos aí a quinta mensagem que se chama A Grande Ruptura. Nós vamos falar sobre o poder do Evangelho, porque o Evangelho é o único capaz de romper a lógica do desempenho que nós estamos inseridos. Eu até estou citando, né, o Byung-Chul Han, o filósofo sul-coreano, erradicado na Alemanha, como algumas informações que nós precisamos, mas ele é brilhante como um diagnosticador. Byung-Chul Han, como um médico, ele pode até identificar com uma precisão de algo como uma doença, mas
ele não consegue dar a cura para essa doença. Apenas o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, por exemplo, o que foi falado nesses domingos anteriores é que o descanso, por exemplo, ele se tornou uma obrigação. Ou seja, o lazer e o descanso, eles foram sequestrados nessa sociedade do desempenho pela lógica da produtividade. Ou seja, nós colocamos metas até no nosso descanso. Para quê? Para poder otimizar o nosso descanso. Nós baixamos aplicativos, nós baixamos planilhas, nós queremos medir até a qualidade do nosso sono. Para que a gente quer fazer isso? É porque o nosso corpo hoje, pela sociedade do desempenho, é tratado como um hardware. O cansaço, ele é visto meramente como, olha, eu cansei, a minha bateria está no vermelho, ou quem sabe até uma falta de gerenciamento do meu tempo. Mas o que a pós-modernidade ela faz é ignorar todas as dimensões, as mais profundas dessa violência do positivo, que nós também trabalhamos nos domingos anteriores, o que é chamado por Byung-Chul Han de a câmara de eco narcisista. Ou seja, diferente das sociedades antigas, baseadas no dever, na proibição, no não faça, é proibido fazer isso. A sociedade atual, ela opera não com um coercitivo externo, mas com um coercitivo interno. Ou seja, você pode todas as coisas. É a frase, você trabalha enquanto os outros dormem. Meu inglês não é bom, mas é we, I can. Você vai poder tudo. O próprio indivíduo, ele se torna então o seu próprio carrasco. Por quê? Porque ele vive nessa câmara do ego narcisista que Byung-Chul Han vai trazer, onde a capacidade de contemplar o outro, por exemplo, é perdida. Já que nós temos medo da alteridade, como eu disse no domingo passado, é uma pobreza de alteridade, é a incapacidade de contemplar o que é diferente, sem colocar em xeque uma relação. O medicamento que é oferecido por Han, ele não nos é suficiente, porque Han ele vai falar sobre contemplação budista, e isso não nos atinge, uma desaceleração, no sentido de parar fisicamente também não é o suficiente, nós já vimos isso, uma recuperação do outro filosófico, não adianta apenas a gente entender filosoficamente o problema da sociedade atual, não adianta. Ou seja, isso tudo é insuficiente, porque não chega no problema da raiz. A raiz, ela não é cultural ou tecnológica, o problema do homem e da mulher é teológica. O problema do homem e da mulher se chama pecado, e nós queremos administrar isso de outras formas, dando outros nomes. Essa expressão contemporânea do projeto dinâmico de autonomia, que nós falamos também nessa série, que é justamente a recusa deliberada que eu e você temos muitas vezes de depender de Deus. A tentativa de construir uma identidade na nossa segurança, através de uma própria performance. O imperativo que nós muitas vezes perpetuamos nos nossos dias, é o imperativo que nós vemos em Gênesis: vocês podem ser iguais a Deus. Vocês podem ser autônomos, vocês podem ser suficientes, independentes. Irmãos, este é o protocolo original da sociedade do desempenho. Vê que Byung-Chul Han, ele até consegue superficialmente dar um diagnóstico, mas o nosso problema não é apenas físico, o nosso problema é ontológico, o nosso problema é a essência, o nosso problema é teológico. Han, ele pode descrever o sintoma, mas ele não pode descrever a etiologia, ou seja, a ciência que se dedica a investigar a origem das causas e também a condição de doenças. Ele vai de forma bem superficial. E quando nós nos deparamos com esse texto de Efésios capítulo 2, eu vou ler novamente 8 ao 10, que diz: porque vocês são salvos mediante a fé, pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, isso não vem de nós, é dom de Deus,
é presente de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, de Deus, criados em Cristo, preposição de lugar, em Cristo, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, a estrutura teológica de Efésios capítulo 2 é uma antítese direta da lógica do desempenho que nós vivemos hoje. E talvez nós falamos esse texto, nós repetimos esse texto, mas na hora prática a gente não consegue entender. É quase que, me perdoe os irmãos essa expressão, mas é quase que um analfabetismo funcional teológico. Porque quando nós olhamos essa estrutura teológica aqui, nós vamos ver que o que Paulo está trabalhando aqui no texto original é um passivo do texto, que é chamado no grego como perfeito passivo. O que isso significa? Está dizendo, indicando um estado de uma ação que foi recebida. Ou seja, nós sofremos esta ação, nós não buscamos essa ação. O sujeito do desempenho não, ele insiste em ser ativo. Enquanto que a Bíblia está dizendo é que nós não fomos ativos em receber a salvação, nós fomos passivos em receber a salvação. Você não escolheu Jesus, Jesus foi quem te escolheu. Você não encontrou Jesus, Jesus não estava perdido, foi Ele quem nos encontrou. É um passivo, nós recebemos isso, e o texto é claro dizendo, não é por obras, não é porque você fez, justamente para dizer que a glória pertence ao Senhor, é uma iniciativa inteiramente de Deus. Então não é apenas que o esforço humano está sendo negado, não, é a própria impossibilidade de contribuição no que nós dizemos sobre salvação. O homem é incapaz, o homem sempre foi incapaz de contribuir na salvação. Ou seja, essa possibilidade da nossa contribuição, ela é excluída, porque o texto está dizendo, olha, isso não vem de vocês. O ato salvífico, ele não vem de nós, não vem de obras. E o versículo 10, ele vai completar essa inversão, quando ele diz, olha, não vem de nós e nós somos feituras dele. Eu gostei dessa palavra, porque o original de somos feitura é a palavra poiema. A palavra poema, de onde vem a nossa palavra poema, ou também a palavra, a expressão obra de arte, está descrevendo o crente não como um sujeito, que constrói o próprio desempenho, como alguém que consegue realizar a própria obra. Mas o que o texto está dizendo é que como poema, como um poema, como uma obra de arte, nós temos a necessidade de sermos criados por outros. Uma obra de arte, ela não se pinta. Uma obra de arte, ela não vive em ansiedade, querendo dar pinceladas na tela, a fim de que essa obra se torne perfeita. Não. A ação da obra de arte é passiva. Ela aguarda e espera com que o artista vá e faça o que tem que fazer, na hora que tem que fazer, com a técnica que tem que ser feita. A obra, ela descansa na intenção do artista. E isso, irmãos, destrói a necessidade de nos provar diariamente o valor. As boas obras. Tem gente que acha que as nossas obras seguem a nossa identidade, mas não é assim. As nossas boas obras, segundo as Escrituras, não são o caminho para a nossa identidade, elas são o florescer de uma identidade já estabelecida em Cristo Jesus, é um resultado. Então fomos criados para as boas obras. Primeiro ele estabelece a identidade e depois ele vai aguardar uma resposta daquilo que ele já fez. As boas obras, elas são consequências. Boas obras, segundo a falsa religião, é uma moeda de troca para poder comprar o direito de existir. Essa é a sociedade do desempenho. Eu preciso fazer, eu preciso sempre corresponder para que a minha identidade esteja pautada a fim de que eu possa me tornar útil. E talvez uma das perguntas mais duras que nós podemos escutar na nossa contemporaneidade é: para quem você pode se tornar inútil?
e a relação continua a mesma. Porque nós buscamos a nossa identidade o tempo todo na nossa utilidade, naquilo que nós fazemos. As boas obras, elas têm que ser um florescer orgânico de uma identidade já recebida pela graça. O teólogo Herman Bavinck, na sua dogmática reformada, ele vai dizer o seguinte: olha, a graça não é suplemento à natureza humana, é sua restauração. O ser humano que foi salvo pela graça não se torna mais humano ao ser religioso. Estão prestando atenção aqui? O ser humano não se torna mais humano ao se tornar religioso. Ele recupera o que é a humanidade genuína. O que é? Dependência filial diante de um Deus que é criador. E aí nós nos deparamos com Paulo também trabalhando isso, lá em Gálatas, capítulo 2, verso 20. Texto também muito conhecido. Gálatas capítulo 2, verso 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Existe uma formulação mais densa desse texto de Gálatas, capítulo 2, que é justamente da identidade cristã em toda a Escritura Sagrada. Paulo aqui, ele está usando de forma perfeita e intencional o grego. Quando a palavra, quando ele diz para estou crucificado, ela pode ser traduzida como eu fui crucificado, mas também como eu continuo sendo crucificado. E essa mentalidade, ela faz toda a diferença nesse texto. Porque para o cristão, o ato de ser crucificado não é um episódio do passado. Cristo, ele foi crucificado uma vez por todas. Cristo venceu o pecado e a morte na cruz do Calvário. O livro de Hebreus vai dizer que apenas um sacrifício foi responsável por tudo. Não precisa mais ficar crucificando Cristo todo domingo, mas a gente não está falando de Cristo. A vida cristã, ela não é um evento de crucificação. A vida cristã é um ato contínuo e deliberado de nos crucificarmos todos os dias. Justamente o que Paulo está querendo indicar aqui é que a morte do eu vai definir não pelo desempenho, como uma aspiração futura, mas por uma realidade já estabelecida. Sabe aquele ego que mora dentro do nosso coração? Sabe aquela arrogância que mora dentro de nós? O orgulho que mora dentro de nós? O sujeito do desempenho, segundo as Escrituras, foi crucificado. E o desempenho foi crucificado, então o que Paulo está dizendo é: eu não vivo, ou vivo não mais eu, mas a vida permanece. O que Paulo está dizendo, em outras palavras, é: olha, eu como centro de referência não existe mais. O egocentrismo como centro de referência das nossas vidas não existe mais. Ele desloca o antropocentrismo e ele vai dizer: Cristo vive em mim. Cristo agora é o centro. O novo centro da nossa existência é Cristo, e o Evangelho é Cristo. O Evangelho é Deus, o Evangelho é sobre Deus, Deus é o Evangelho. Não tem como você desassociar Deus da sua palavra e a palavra de Deus. Então Paulo está dizendo: olha, o novo centro da minha existência não é o meu desempenho. E todos nós sabemos, Paulo ele tinha que se orgulhar. Falar sobre desempenho
com Paulo, ele tinha do que se orgulhar. Então, o novo centro da vida de Paulo não é o desempenho dele, desempenho religioso, desempenho no trabalho, desempenho nas esferas da sociedade, não é a reputação de Paulo, não é o número de seguidores que ele tem numa rede social, não é a produtividade ministerial, é a fé como modo de vida. E nada mais incapaz do que você depender de acreditar em alguém que você não vê. Você precisar acreditar em alguém que você não vê, é o atestado de incapacidade que nós temos, de resolver o problema com as nossas próprias forças. Então, a fé como estilo de vida, já que Paulo está dizendo, eu vivo pela fé, é o antídoto teológico definitivo para essa autoexploração que nós vivemos. Por isso que o tema dessa mensagem é o Evangelho como a ruptura total. É um modo de existir em total dependência do outro. E eu espero que vocês tenham entendido aqui nesses domingos. Nós devemos viver uma vida de totalidade em dependência a Deus. Amém? Mas nós também vivemos uma vida em total dependência do outro. Glória a Deus. Diminuiu um pouco. Porque isso vai mudar a nossa autoexploração. O modo de existir de uma forma total de dependência de Deus e do outro. Quando nós lemos Romanos capítulo 8, verso 1, eu sei que todos nós conhecemos, não estou falando nada de novo aqui nessa manhã. Romanos capítulo 8, versículo 1, é uma conjunção de conclusão, porque Paulo está concluindo que ele está trabalhando dos capítulos 1 ao 7, não tem como eu falar sobre todos esses capítulos, mas pressuponho que vocês conheçam ou então cheguem em casa e lê, por favor. Romanos capítulo 8, começa com uma conjunção de conclusão, depois que ele trabalhou todo o tratado do capítulo 1 ao 7, ele vai dizer, portanto, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa conjunção de conclusão, o portanto de Romanos, carrega um peso dessa argumentação que ele está fazendo, então, dos capítulos 1 ao 7. E quando ele diz, olha, nenhuma condenação é a declaração florense que liberta o crente da autossuficiência. Porque se tem uma coisa que o cristão, ele gosta muitas vezes de viver, é justamente a dependência de uma condenação diária para que o seu desempenho possa fazer jus àquilo que ele quer fazer. Quando a Bíblia está dizendo não há condenação, essa declaração florense que liberta a nossa mente, vai nos libertar de um tribunal interno mais cruel, porque como eu disse, hoje a coerção ela não acontece mais de fora, não é você não pode fazer, não são as fábricas mais, da Revolução Industrial, não são mais os chefes muitas vezes que ficam te impedindo de fazer alguma coisa, pelo contrário, o algoz hoje ele é interno, e quando a Bíblia está dizendo, olha, não há condenação, ela também está dizendo para você, não há condenação de forma interna. Isso tem que libertar o crente desse tribunal interno, esse tribunal que jamais te considera suficiente, é todo dia dizendo, você é insuficiente, você é insuficiente, você é insuficiente, e eu não estou dizendo que nós somos suficientes, o problema é que esse tribunal, ele nos aponta para o perfeccionismo do desempenho, ele não nos coloca aos pés da cruz, que nos leva, de fato, a reconhecer a nossa incapacidade e se achegar a Cristo, isso é o que a Bíblia faz. Isso é o que o Evangelho faz. A sociedade do desempenho, ela nos empurra para o perfeccionismo do desempenho. A voz interior que sempre diz, ainda não é o suficiente, ainda não é o suficiente. Você trabalha muito, mas ainda não é o suficiente. Você faz muito, mas ainda não é o suficiente. Você produz muito, mas ainda não é o suficiente. Nunca vai ser o suficiente, porque você é insuficiente. Nós gastamos uma vida para descansar, muitas vezes,
quando o nosso descanso se chama Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Nós aprendemos aqui, o convite de Jesus ele é simples: vinde após mim, vinde a mim, venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas nós estamos dando voz à sociedade do desempenho. Produza mais para que você possa ser melhor. Faça mais, desempenhe. Ainda não é o suficiente, irmãos. Isso é uma declaração judicial que está dentro de nós dizendo: você está condenado. Sabe que o Evangelho, ele poderia ser um conjunto de regras, nos dizendo o que nós temos ou não que fazer. E eu acredito que seria mais fácil. Só que o Evangelho é o oposto disso. É Deus nos libertando, e na liberdade que foi concedida, Ele diz: assuma a sua responsabilidade. O que é muito mais difícil. Um pai dizendo para o filho o que tem que fazer ou o que não tem que fazer, para o filho é muito mais fácil, mesmo que ele não goste. Agora, a partir do momento que a maturidade chega e você tem que fazer as suas próprias escolhas, já que a nossa liberdade está condicionada à obediência, aí a coisa começa a ficar séria. Porque nós muitas vezes não temos que lidar com vozes externas, mas com vozes internas, dizendo: desempenhe mais, ainda não é o suficiente, você precisa fazer mais. E muitas vezes você pensa assim: eu não penso assim a respeito da salvação. Mas se você pensa a respeito de todo o resto, então quando a Bíblia diz não há condenação, é para silenciar essa voz da cobrança. O veredito da Bíblia é: não existe condenação, nenhuma condenação. Isso tem que neutralizar o juiz invisível da nossa mente, que diz que nós nunca produzimos o suficiente. É como aquele pai que trabalha 18 horas por dia para poder dar uma boa vida para sua família. Ele passa a vida trabalhando sem desfrutar da família. Qual que é o sentido disso? Sociedade do desempenho. A Bíblia é clara quando diz: vocês estão tentando juntar porque vocês são loucos. Se essa noite pedirem a sua alma, o que vai acontecer? Eu vejo muitas pessoas falando sobre legado. Eu quero deixar um legado. Eu não quero deixar legado nenhum, irmãos. Eu quero deixar o nome de Cristo. Eu quero que a minha filha ame a Jesus. Que legado? Tu está construindo Babel achando que você vai tornar célebre o seu nome. Você é pó. Filipenses capítulo 4, versos 11 ao 13. Vai passar 2 gerações, ninguém não vai nem lembrar o meu nome. Se alguém souber aqui, vai ser 1 ou 2 que vai saber o nome do tataravó. Que legado é esse que a gente pensa que a gente deixa? Filipenses capítulo 4, 11 ao 13. Não que o diga por causa de necessidade, pois aprendi a estar contente em qualquer estado que eu me encontre. Eu sei estar abatido e sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto para estar farto como para ter fome, tanto para ter em abundância, como para padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. O crente ama esse texto fora do contexto, né? O contexto de Paulo aqui é paradoxal. Não é uma suficiência recebida, quer dizer, não é uma suficiência conquistada, é recebida. Ele não está dizendo que ele conquistou a suficiência. Pelo contrário, aquilo que ele poderia considerar como ganho, ele tornou como perda, como esterco. Então, o contentamento de Paulo aqui é uma suficiência que ele recebeu. Paulo, ele aprendeu contentamento, ele não nasceu com ele.
Irmãos, Paulo, ele aprendeu contentamento, ele não nasceu com ele. Hebreus vai falar que Jesus aprendeu a obediência pelo que sofreu. O que você acha que vai acontecer com você? O contentamento é uma disciplina espiritual que nós aprendemos, mas a maior parte desse contentamento são por adversidades da vida. Isso é fruto de uma disciplina espiritual, não depende de circunstâncias ou resultados. Por isso que Paulo fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso aqui não é a arrogância de um desempenho. Porque a gente não está falando de alguém que está numa cátedra, no sinédrio. A gente está falando de alguém que está preso na masmorra, esperando a morte chegar. Que desempenho que é esse? Que coisa boa que é essa? Não é uma arrogância do desempenho, é a confissão de uma dependência radical. Tudo posso naquele que me fortalece, não é um grito de guerra para o sucesso. A sociedade do desempenho, dentro da igreja, pegou esse versículo e fala: tudo posso naquele que me fortalece. Eu tiro esse texto do contexto e eu começo a ressignificar o que é esse tudo. Eu posso comprar a casa que eu quiser, porque tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso comprar o carro que eu quiser, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu posso resolver todos os problemas, basta eu declarar. É só dizer: você tem o mesmo poder que Jesus tem na sua boca. Balela! Isso aqui não é um grito de guerra para o sucesso. Isso aqui é uma declaração de contentamento, irmãos, e de humildade. Paulo, o apóstolo das prisões, está no cárcere inferior. Irmãos, ele está literalmente no meio da merda. E ele está lá escrevendo assim: tudo eu posso naquele que me fortalece. Sabe por quê? Porque Paulo, ele tem aí a clareza de que a identidade dele não depende da circunstância. O crente do desempenho, ele vai pautando a sua identidade na circunstância. Cara, se está tudo bom, a minha identidade está ok e está tudo certo. Agora, a partir do momento que começa a dar alguma coisa errada, peraí, Satanás deve estar furioso. Não, às vezes é Deus que está feliz mesmo. Está achando que foi o diabo que colocou Paulo na prisão? A nossa identidade, irmãos, não depende das circunstâncias. É por isso que essa declaração ela é tão profunda quando nós entendemos o contexto. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então sabe o que é isso? Você pode fracassar naquele que te fortalece. Em outras palavras, aquele que te fortalece te permite fracassar. Nós também podemos nos alegrar com bonança. Nós temos também que não pautar a nossa identidade naquilo que nós recebemos de bom. Porque se nós estamos recebendo algo de bom ou algo de ruim, tudo isso não pode discernir ou fazer com que eu pense que a minha identidade vai depender disso. A nossa identidade, ela depende de apenas um, Cristo Jesus, e não a sombra de variação no seu caráter. Ele é a nossa rocha. Então, essa mensagem 5, falando sobre a ruptura, ela é o grande clímax da nossa série de mensagens, porque as mensagens anteriores, como eu disse, Byung-Chul Han, ele vai diagnosticar o mal. Ele vai apontar, ele vai dar diagnósticos. Porém, agora o Evangelho se apresenta não mais como um paliativo cultural, como como é que fala? As meditações budistas, né? As autodeclarações de suficiência, descansar fisicamente apenas, isso é paliativo. O Evangelho não. O Evangelho ele se apresenta agora como o poder que vai até a raiz do ser do desempenho e vai agora gerando uma identidade em Cristo que tem que ser a nossa única identidade. O centro do nosso âmago, Cristo vive em mim.
E quando Cristo vive em mim, essa identidade ela não pode ser mais tirada por algum desempenho. Ou seja, eu preciso apresentar boas obras, não a fim de mostrar quem eu sou na minha identidade, mas a fim de corresponder com aquele que começou a boa obra, e sabendo que nós somos participantes daquilo que ele tem feito. Então, esse colapso de saúde, pelo fim de uma carreira, ou por outro fracasso qualquer, ou talvez, cada um pode imaginar na sua própria área que tem fracassado. Eu não estou dizendo que o fracasso é algo bom, eu estou dizendo que isso não pode pautar a nossa identidade em Cristo Jesus. Porque a pergunta central que nós precisamos nos fazer e refletir nessa manhã é: se você perdesse tudo que você já produziu na sua vida, se hoje você perdesse tudo que você produziu, seu ministério, seu trabalho, sua reputação, quem que você continuaria sendo? Porque se é o momento que eu perco tudo que eu produzo, eu perco a minha identidade, logo você já tem a resposta, que a sua identidade não está em Cristo, mas está no sujeito do desempenho. A resposta para essa pergunta, ela vai revelar a sua verdadeira identidade, onde você tem depositado a sua identidade. Às vezes a gente não pauta isso apenas na salvação, mas nós fazemos isso em várias esferas da nossa vida. Eu passei nesses domingos por algumas referências, como por exemplo, capítulo 3 de Gênesis, quando a serpente diz à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, se vos abrirão os vossos olhos, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. A tentação do jardim, irmãos, é justamente a autonomia. O que Satanás propôs para o homem e a mulher no jardim é autonomia. Essa queda, ela é uma recusa de uma dependência à obediência de Deus. A serpente questiona uma palavra divina e promete autonomia. Vocês serão iguais a Deus. Qual que é a resposta humana? Desobediência. Porque a autonomia, ela é atraente. Porém, ela traz alienação. A alienação traz culpa, e a culpa traz queda de relação com Deus. Esse é o padrão de Gênesis. A alienação que traz culpa, que traz quebra de relação com Deus. Sabe por quê? Porque nós estamos tentando buscar a realização com ganho próprio. Deus, você é meu Deus, mas nessa área aqui fica de lado porque eu vou resolver o problema. Nos tornamos politeístas. Temos vários deuses. Esse Deus, ele pode mexer nessa área aqui, mas nessa outra área ele não pode mexer não. Essa aqui vai ser eu quem vou resolver. Eu é quem vou dar o jeito. Buscando uma realização de ganho próprio, ou seja, fora da confiança de Deus. É o que Satanás ofereceu. Gênesis 11, eu citei aqui já, Gênesis 11, quando a Bíblia diz: disseram, vinde e edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chegue aos céus, e tornemo-nos célebre o nosso nome, para que não sejamos mais espalhados por toda a terra. Irmãos, Babel é o protótipo perfeito de autonomia do ser humano. A humanidade constrói uma torre para fazer célebre o seu próprio nome, contrariando o mandato de Deus de povoar a terra. A expressão aqui vai falar sobre um orgulho coletivo, uma confiança nas obras humanas para a segurança da sua própria identidade. O que Deus ele faz? Responde confundindo as línguas, dispersando-os. É como se Deus estivesse falando assim: olha, você vai fazer o que eu quero por bem ou por mal. Ou você cai sobre a pedra, ou a pedra cai sobre você. Dispersando-os com um julgamento, e eles preservam agora, de forma intencional de Deus, a vocação criativa e obediente.
E olhando para o cenário de Babel, me veio muita cabeça sobre a fábrica de ídolos que Calvino vai dizer. Porque essa idolatria é justamente a busca incessante que nós temos por segurança. Nós fabricamos ídolos no nosso coração porque nós queremos nos tornar seguros. São sistemas de autopreservação, sistemas de autossalvação. Eu posso fazer isso com a minha carreira. Existem pessoas que, se perder a carreira, perdem a identidade. Isso é um ídolo. Isso é um sistema de autossalvação. Tem gente que, se perder todo o dinheiro que tem, perde a identidade. Ou seja, isso é um sistema de autossalvação. É uma torre que foi construída para a sua autopreservação. Pessoas que pautam a sua identidade, da sua reputação. Seguidores, likes. O que estão pensando de mim, o que estão falando de mim, todos esses sistemas, segundo Abraham Kuyper, é justamente o sistema de autonomia. A humanidade modernizou a Torre de Babel. Agora nós fazemos isso em torno de grandes sistemas da política, da ciência, da economia, porque a gente tenta se isolar da soberania divina. Eu sei que você já escutou isso várias vezes. A educação vai salvar o mundo. A ciência vai salvar o mundo. Quem vai salvar o mundo é o único que pode salvar, o Senhor Jesus Cristo, quando Ele vier estabelecer o reino dEle sobre a terra. Mas a humanidade, ela continua perpetuamente tentando resolver o problema que não foi resolvido no jardim. Não pelo próprio homem, mas sabemos que isso foi resolvido em Cristo Jesus, o descendente da mulher, a semente da mulher. Números capítulo 13 e 14, nós não vamos ler, o texto é extenso, e também Deuteronômio capítulo 1, do 19 ao 46, nós temos o povo de Israel. Eu sei que vocês vão lembrar, eles se recusam a entrar na terra prometida. Qual que tinha sido a instrução de Deus? Vão, entrem na terra, porque a terra que vocês pisam já pertence a vocês. Era a ordem de Deus. O que eles fazem? Primeiro, desobedecem à ordem de Deus mandando espias. Deus não tinha mandado dar espias. Eles enviam espias para a terra. E mesmo assim, os espias vêm com bons relatos, pelo menos 2, e eles negam a ouvir o relato dos espias. Eles decidem mais uma vez não confiar na promessa divina e recusam entrar no descanso, resultando em julgamento. Eles pereceram na caminhada, tiveram a sua entrada adiada por causa da sua incredulidade e da sua desconfiança para aquilo que Deus tinha falado. Gerou uma perda de bênção para o povo e um retraimento da promessa de entrar no descanso. Eu sei que muito se fala sobre bênçãos, bênçãos e bênçãos. Bênção é aquilo que nós temos quando nós obedecemos a Deus. E maldição é consequência da desobediência a Deus. Sei que existe todo um vasto de místicas sobre maldição e bênção. É simples de você entender. Consequência de obediência é bênção, consequência de desobediência é maldição. É uma geração que teve que padecer no deserto, mesmo mediante uma promessa que já tinha sido estabelecida. O que falar de Êxodo capítulo 32, irmãos? Talvez uma das figuras mais emblemáticas, o bezerro de ouro. Aqui é um retrato do desempenho religioso. Bezerro de ouro é um desempenho religioso. O povo demanda um mediador visível. Moisés, cadê Moisés? Moisés subiu, a gente já não vê Deus, então Moisés subiu, não sabemos o que Moisés está fazendo, então a gente precisa de uma solução fazível. Uma solução que nós conseguimos fazer, uma solução visível, que substitui a lei do Senhor. E essa é a idolatria do esforço humano, justamente para poder contornar a dependência na revelação e na lei divina. Qual foi a consequência disso? A ira de Deus. Mas graças a Deus por Moisés que intercedeu pelo povo e nós tivemos uma restauração parcial. Mas normalmente o crente, ele sai de uma vida mística e ele agora quer alguns patuás dentro da igreja cristã. Ele quer um tapete ungido,
Ele quer um cajado ungido, uma vassoura ungida, uma havaiana de pau ungida. Lembra a havaiana de pau? Estou ficando velho. Vassoura de aço, você lembra dessas coisas? A gente, óleo ungido, a gente precisa de coisas visíveis, porque a gente não consegue acreditar e confiar naquilo que é invisível. Nós construímos bezerros de ouro dentro do nosso coração, porque como Calvino vai dizer, o nosso coração é uma constante fábrica de ídolos. O tempo todo, se nós não nos vigiarmos, o nosso coração está produzindo ídolos, porque a gente quer algo tangível. Sabe por que você quer algo tangível? Porque você quer controle. Você quer controlar aquilo que você chama de Deus. Eu vou lá na terça-feira, abençoada, ungida, às 3:30, porque se Deus não me abençoar, você vai fazer o que com ele? Nada. Deus não é algo fazível, manipulável. Não é. Olha João, capítulo 8, vamos ler esse texto, do 31 ao 35. Evangelho segundo João, capítulo 8, 31 ao 35. Esse tratado da liberdade, que o Senhor Jesus vai trabalhar conosco. João 8, 31 ao 35. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou Jesus: em verdade vos digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim, para sempre fica. Jesus está tratando aqui sobre a escravidão ao pecado, que não é simplesmente sobre aquele que comete pecado, porque Tiago vai dizer que se nós falarmos que não temos pecado, já estamos mentindo. Logo, estamos pecando porque mentira é pecado. Mas o que Jesus está falando é de uma escravidão à natureza que não foi feita nova. Ou seja, o crente, ele tem a opção de pecar ou não pecar. Porque a Bíblia diz que assim quando vem a tentação, o Senhor também libera o escape. Agora, para aquele que não nasceu de novo, ele não tem a opção de não pecar, porque para ele é natural, ele é velha natureza. Então não é uma possibilidade, na verdade é uma impossibilidade de viver diferente da sua natureza. Jesus está aqui então contrastando a obediência à sua palavra, como ser verdadeiramente discípulo de Jesus. Está justamente indicando aqui que a verdade vai libertar o homem da escravidão do pecado. Então liberdade não é autonomia da minha própria moral. Não, é uma dependência transformadora em Cristo, pois só há liberdade em Deus debaixo da obediência à sua palavra. Fora da obediência à palavra, não existe liberdade, existe libertinagem. Isso foi estabelecido no Éden. Deus disse para Adão: você pode comer de todas, menos dessa. É uma liberdade condicionada à obediência, à lei do Senhor, à direção do Senhor. Romanos capítulo 7 e 8, nós vamos trabalhar ali lei, desempenho, libertação. A gente não consegue ler todos os 2 capítulos, mas Paulo ele vai descrever a luta como a luta entre a lei e o eu. Ou seja, eu não consigo cumprir a lei. A carne é contra o Espírito é contra a carne. E isso aponta para uma obra do Espírito Santo, que nos justifica e nos liberta do império, do domínio do pecado. Então isso não é um esforço humano. Ele vai dizer, isso é pela graça. Agora Filipenses, capítulo 3, 7 e 8. Esse nós leremos. Filipenses 3, 7 e 8. Agora sim,
Paulo dizendo: mas o que para mim era lucro, eu considerei tudo como perda por causa de Cristo. Eu consigo imaginar Paulo diante do sujeito desempenho falando isso. Sabe tudo o que para mim era ganho? Sabe tudo o que para mim era desempenho? Sabe tudo o que para mim eu era bom o suficiente para poder produzir? Eu considerei tudo isso perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, esterco, para ganhar a Cristo. Irmãos, olha a seriedade desse texto. Paulo está trabalhando aqui a liberdade da dívida das obras. Paulo está trabalhando aqui a libertação da sociedade do desempenho. Paulo ele denuncia que voltar ao jugo das obras é justamente nós não confiarmos na justiça da lei de Deus. É não vivermos mediante a fé em Cristo. Porque a liberdade cristã é vivida no Espírito, não é vivida no desempenho. E se nós precisarmos abrir mão de alguma coisa por amor a Cristo, nós precisamos fazer. E eu nem estou falando de pecado. Porque a Bíblia é radical com relação ao pecado. Se o teu olho te faz pecar, arranca o teu olho. Se algum ambiente faz pecar, não vai mais naquele ambiente. Ai, mas eu vou perder por amor a Cristo? Não está fazendo mais do que a Bíblia está ensinando. Mas sabe o que nos falta? A revelação da sublimidade do conhecimento de quem Cristo é. A gente ainda não entendeu quem Cristo é. Talvez a gente entendeu aqui, mas a gente está com dificuldade de entender aqui. Porque quando nós pesamos todas as coisas que nós desempenhamos, que nós produzimos, se nós colocarmos na balança e ainda tiver alguma dúvida, eu não entendi ainda a seriedade da plenitude de quem Cristo é. Se existe alguma dúvida na minha cabeça sobre colocar na balança e decidir por aquilo que é prioridade, eu ainda não entendi o que Cristo é na minha vida. Eu sou um crente analfabeto funcional espiritual. Eu falo sobre Cristo, mas eu não entendi quem Cristo é. Eu falo sobre o Evangelho, mas eu não consigo entender o que é o Evangelho para nós. Então tem um paralelo aqui, entre tudo isso que foi lido, desse paralelo teológico de padrão e consequência. Qual que é o padrão comum? Tentação de substituir a dependência de Deus. A Bíblia nos convoca, precisamos ser dependentes de Deus. Mas a autossuficiência de Gênesis 3 de Babel vai sempre ensinar o homem, você precisa das suas obras, você precisa das soluções humanas para a sua segurança, da sua identidade, do bezerro de ouro, da torre, da recusa de entrar na terra prometida, no descanso. E na perspectiva bíblica, isso é autojustificação. Como que eu auto me justifico, Pedro? Com o meu desempenho. Como que eu auto me justifico, Pedro? Com as práticas visíveis que substituem a confiança na promessa divina. A mecânica teológica dessa desconfiança da palavra de Deus vai justamente gerar uma ação humana para garantir o nosso bem-estar. É isso que nós conseguimos enxergar aqui. E como bem-estar, você pode também entender como identidade, que é essa ruptura com a vocação divina. E aí nós temos o julgamento, a pena. Em Israel foi perda de bênçãos, dispersão, morte. Para nós é justamente não usufruir da liberdade que nós temos de descansar no Senhor.
Por isso que existe essa necessidade de uma intervenção redentora na nossa vida. Porque nós temos essa continuidade do Antigo e Novo Testamentos, porque o Antigo Testamento ele mostra consequências históricas, visíveis da incredulidade do homem. O Novo Testamento agora vai resolver o problema e vai dizer o seguinte: olha, o problema é o coração do homem. É isso que Paulo fala em Romanos. Estou sendo tentado pela sua cobiça. A Bíblia não trabalha com um coercitivo externo, mas com um coercitivo interno, que transforma a relação com a lei de Deus, agora nos libertando da escravidão, de tentar merecer aquilo que nós já recebemos pela graça, por intermédio da fé, que não vem de nós, mas é dom de Deus. Isso tem que nos libertar do desempenho diário, de fazer-nos merecer aquilo que nós não merecemos. Isso não deveria nos afastar de Deus. Isso deveria nos atrair aos pés do Senhor. Então nós temos aqui um diagnóstico prático. Quando nós buscamos a nossa segurança, a nossa identidade em desempenho, seja ela por obra, por religião, por visibilidade, seja ela pelo nosso dinheiro, seja ela pela nossa companhia, seja ela pelo meu trabalho, tudo isso nós estamos repetindo a dinâmica de Gênesis, de Êxodo e de Números. Isso leva à ansiedade, a ansiedade leva à culpa, a culpa faz-nos perder a bênção de nos descansar em Cristo Jesus. E aí nós nos tornamos falsos religiosos. A gente não consegue descansar em Deus, mas nós falamos sobre Deus. Nós não conseguimos olhar face a face e ter um tempo, como foi ensinado aqui, um momento de descanso, onde a nossa oração é mais sobre o silêncio do que sobre aquilo que nós falamos. E nós nos tornamos crentes funcionais. A gente sabe funcionar muito bem. A gente sabe vir ao culto, a gente sabe postar um versículo bíblico, a gente sabe postar uma foto do culto, a gente sabe vir bonitinho e vestir a roupa, a gente só não sabe o que é essencial: estar aos pés do Senhor. Isso nos leva à ansiedade, que nos leva à culpa, e a gente perde a oportunidade, e isso nos gera uma falsa religiosidade. E muito se fala sobre teologia da libertação. E, irmãos, existe base bíblica para a teologia da libertação. Sim, é só receber a justificação pelo sangue de Cristo Jesus. Teologia da libertação. É a liberdade cristã, que é uma dependência que nós temos correntemente, confiada na obediência motivada pela gratidão. É porque Ele fez, é porque Ele é bom em todo o tempo, não por medo de perder uma salvação, ou por buscar um mérito por aquilo que nós fazemos. Não é sobre isso, irmãos. Então, quando você sentir a pressão que o mundo muitas vezes coloca em você, de provar o seu valor pelas suas obras, você precisa recusar esse argumento. E como que nós recusamos o argumento de provar o nosso valor pelas obras? Voltando ao Evangelho. Porque o Evangelho é a ruptura com o ser do desempenho, com o sujeito do desempenho. Então você precisa se perguntar: eu confio em Cristo ou nas minhas obras? Você acha que se você parar de trabalhar hoje, a sua família passa fome? Pedro, mas eu preciso trabalhar. Todos nós precisamos. Mas a fonte da minha família não sou eu, é o Senhor. Isso não é para fazer você parar de trabalhar, é para que o trabalho não seja tão pesado, porque a sua ansiedade não vai fazer você achar que você é o suficiente para a sua família. Precisamos voltar ao Evangelho, reorientar a nossa prática de fé, arrependimento, pedir e receber perdão, confiar nas promessas do Senhor, obedecer isso em gratidão,
Mas uma coisa eu preciso ser sincero com os irmãos nessa manhã. O sujeito do desempenho, ele ainda habita em nós. Eu queria dizer que ele está morto, mas ele ainda habita em nós, num lugar chamado o porão da nossa alma. Esse morador do porão, o ego do desempenho, ele ainda não foi eliminado da nossa existência. Ele é apenas destronado e passa agora a habitar no porão da nossa alma. Cristo vive em mim, é o que Paulo está dizendo. Quem é deslocado para a centralidade do nosso âmago, do nosso ser, é Cristo. É por isso que eu preciso viver a vida de Cristo. Eu volto ao Evangelho, eu descanso em Cristo, eu me conecto ao meu irmão, então eu vou transmitindo aquilo que eu estou recebendo do próprio Senhor. Mas existe agora um morador lá no porão da sua alma. Lembra da banda Fruto Sagrado? Tinha uma música, que falava isso. Eis que existe uma parte de mim que eu não conheço e nenhum mortal conhecerá. No porão da minha alma, um monstro à minha imagem, à minha semelhança. Sozinho eu não consigo controlar, correr daqui, correr para lá. É a hora que a gente dá bobeira, o pitbull sai da coleira e começa a detonar. O sujeito do desempenho, ele está no porão da alma. É por isso que a expressão não é só fui crucificado, mas eu estou sendo crucificado, faz todo sentido. Porque na vida do cristão, a vigilância, ela é diária. Ser crucificado todos os dias. O desafio da fé é usar o Evangelho justamente para manter essa porta do porão trancada, dizendo, você não vai ter soberania sobre as minhas emoções. Você não vai ter soberania sobre as minhas decisões. Eu não vou viver uma vida pautada no meu desempenho. Por mais que isso aflore muitas vezes. Quando nós colocamos Cristo como o centro das nossas dedicações, isso vai impedindo os nossos impulsos por autojustificação, que isso tome o controle e tente acordar novamente quem nós éramos. É por isso que a Bíblia diz em vários lugares, Paulo vai trabalhar, vocês não podem voltar ao trato passado. Se Paulo está dizendo, não vivam da forma quando vocês eram escravos, é porque existe a possibilidade de mesmo o Filho de Deus viver como escravo. Então cabe a nós, irmãos, mediante a submissão a Cristo, ao Evangelho, evitar que o sujeito desempenho, ele tome o controle novamente das nossas vidas. E a pergunta é, se você perder tudo aquilo que você produz, você permanece pautado na sua identidade em Cristo? Isso aqui vai mudar tudo. E como que a gente faz isso? É simples, vivendo uma vida sendo crucificado com Cristo. E aqui eu quero explicar para vocês rapidamente o que é ser crucificado com Cristo. A expressão Cristo, ela não fala só sobre Jesus. Jesus é o cabeça do corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Jesus, ele foi crucificado e fomos crucificados com Jesus e ressuscitamos com ele. Mas qual que é o lugar onde nós somos crucificados diariamente na vida cristã? É quando nós nos relacionamos com o corpo. É simples. Nos relacionando com o corpo de Cristo, com Jesus sendo o cabeça, nós vamos sendo orientados a de forma deliberada crucificarmos as nossas vontades, as nossas emoções, os nossos desejos, o nosso egocentrismo, o nosso desempenho. É por isso que Paulo fala, Paulo não, o autor aos Hebreus, não deixem de congregar, porque vocês precisam se admoestar, se encorajar, vocês precisam se fortalecer. A verdade é uma só. Você pode continuar tentando todas as metodologias que lhe foram ensinadas, mas só existe um poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e isso se chama o Evangelho. Precisamos
diariamente nas nossas vidas voltar ao Evangelho. Para que esse sujeito do desempenho, ele não roube a graça de podermos descansar em Deus já no hoje, antecipando aquilo que Ele vai fazer no futuro de forma plena. Amém? Você pode ficar de pé nessa manhã? Gostaria de orar com os irmãos. Ninguém aqui está isento do sujeito do desempenho, irmãos. Ninguém. Ah, se não fosse o Evangelho, ah, se não fosse Jesus, estava todo mundo lascado. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus pela obra redentora dele que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor, onde o seu Filho é o rei desse reino. Amém? Curve sua cabeça nessa manhã. Vamos orar. Faça uma oração sincera. Senhor, nós não queremos performar nessa manhã. Não é isso. A gente sabe que a nossa performance não atrai a tua presença. Na verdade, o nosso culto é bem ruim. Mas o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor manifesta a tua presença em meio à unidade do seu povo, independente do nosso desempenho, independente da nossa performance. Então eu oro nessa manhã, Pai, juntamente com os meus irmãos. Eu oro em nome de Jesus para que não nos baseemos no nosso desempenho. Eu sei que a pós-modernidade nos levou a isso. Nos levou a trabalhar demais, nos levou a performar demais, nos levou a querer medir a nossa identidade por aquilo que nós produzimos. Mas eu peço ao Senhor nessa manhã, nos livre da centralidade do sujeito do desempenho nas nossas vidas, Pai. Que nós possamos ressignificar o prazer da contemplação pela tua face. Que os dias que nós escolhemos para parar e estar aos seus pés não sejam dias de obrigação, mas de satisfação na plenitude do conhecimento de quem Cristo é, Senhor. Ah, Jesus. Que os nossos momentos de silêncio com o Senhor sejam mais constantes do que os nossos momentos de fala. Porque na verdade o que importa é aquilo que o Senhor irá falar. Nós não queremos colocar o Senhor na nossa vida, nós queremos entrar na sua agenda, Senhor. Eu sei que essa geração, ela nos empurra para sermos no modelo de Babel, construir algo grandioso para que o nosso nome possa ser perpetuado, mas aqui não. O que nós queremos é que o teu nome seja engrandecido no nosso meio, Senhor. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome a glória. Nós queremos repetir a frase do salmista: não a nós, Senhor, mas a glória é tua, o poder é teu. Nos perdoe porque muitas vezes nós demonstramos a nossa incredulidade, a nossa não confiança naquilo que o Senhor já disse para nós, tentando produzir de forma artificial algo que nós chamamos de mover de Deus, de vontade de Deus. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe e nos dê um coração manso e humilde para reconhecer que nem tudo aquilo que nós fazemos é a vontade de Deus. Para que haja espaço no nosso coração
e que Cristo de fato seja o centro das nossas decisões. E Senhor, nos livre desse evangelho onde a vontade de Deus é ganhar alguma coisa, e nos coloque no evangelho que a vontade de Deus muitas vezes é de perder todas as coisas. Nós queremos colocar a nossa reputação no lixo, assim como Paulo, nós queremos dizer nessa manhã: nada se compara à plenitude do conhecimento de quem Cristo é. Nada. Nós já conhecemos muitos amores, mas nenhum se compara ao Senhor. Nós já desfrutamos de muitos prazeres, mas nenhum se compara ao Senhor. Nós somos tão bons em produzir, em performar. Nós somos tão bons em fazer acontecer, em prover. Mas nós sabemos que nada disso se compara às bênçãos que é estar diante dos teus pés, Senhor. Eu não oro aqui para que o Senhor possa levantar provedores neste lugar. Eu oro para que o Senhor possa levantar homens que choram diante do Senhor. Porque o Senhor é a nossa provisão. Nós queremos olhar para Ti, Senhor. Eu não oro para que o Senhor possa levantar Martas neste lugar, mas desperte o coração das Marias, que a prioridade é estar aos seus pés, e depois nós corresponderemos com aquilo que o Senhor quer. Nos perdoe pelo tempo furtado das redes sociais na nossa vida, Senhor. Quanto tempo nós perdemos naquilo que é pecaminoso, naquilo que de fato é improdutivo. Nos perdoe pelo tempo que nós investimos naquilo que é totalmente passageiro. Nos perdoe por idolatrar o nosso trabalho, Senhor, sabendo que nós não temos controle nem de um fio de cabelo da nossa cabeça, mas o Senhor permanece eterno e permanece fiel. O Senhor é antes de nós e o Senhor será depois de nós. Céus e terra podem passar, mas as tuas palavras não passarão. Ah, Jesus, há tanto do Senhor que nós precisamos aprender. Ainda há tanto de nós dentro do nosso coração. Nós estamos cansados e sobrecarregados, Senhor. E é por isso que nós dizemos nessa manhã: não há outro caminho. Nós queremos ir a Cristo. Nós queremos estar contigo, Senhor. O Senhor é o nosso sábado. O Senhor é o nosso descanso. Dê-nos clareza da plenitude do conhecimento de quem Cristo é, a fim de fato considerarmos tudo como perda, por amor a Cristo, Senhor. Que isso venha se derramar como uma unção sobre as nossas relações, Pai. Que isso venha gerar uma responsabilidade no nosso coração.
Nós não queremos ser preguiçosos. Nós queremos descansar no Senhor a fim de corresponder com as suas expectativas. Nós não queremos fazer nada além daquilo que o Senhor quer que nós façamos. Que as boas obras sejam a evidência na nossa vida daquilo que o Senhor tem construído em nós e que quer construir através de nós, Senhor. Que esta igreja possa viver para a Tua glória. Que nós possamos destronar todos os ídolos do nosso coração, Senhor. A fim de que só haja um Deus, o Eterno. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado porque a Tua palavra tem nos orientado. Obrigado porque nós não precisamos performar aqui para que o Senhor manifeste a Tua presença. Que o nosso coração esteja contrito e quebrantado, pois essa é a oferta que o Senhor não despreza. Filhos e filhas sinceros diante do Senhor, Pai. Obrigado pela Tua palavra cantada nessa manhã. Obrigado pela Tua palavra orada nessa manhã, pela Tua palavra pregada, pela comunhão dos santos. Obrigado pelo privilégio de conceder-nos mais um dia onde as Tuas misericórdias foram renovadas sobre as nossas vidas. Obrigado porque nós temos o privilégio de entregar ao Senhor as primeiras horas da nossa semana. Porque nós queremos dizer: o Senhor é prioridade nas nossas vidas. Que o amor do Pai, que a graça do Filho e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus estejam em nós e através de nós. Vão em paz, irmãos, e sejam abençoados na prática da palavra.